muito tempo se pensou que a criatividade fosse um poder divino presenteado aos humanos pelos deuses. Mas hoje em dia, sabe-se que é exatamente o contrário. A criatividade ela é muito mais comum e pessoas criativas são muito mais comuns. Por exemplo, eu, uma artista. A criatividade ela não é em si um dom, e sim uma habilidade. Então, portanto, ela pode ser aprendida e desaprendida, como também transmitida. Por isso, é importantíssimo exercitá-la. A criatividade ela não é nada mirabolante, diabólico ou algo fora desse mundo. Ela é simplesmente a capacidade de solucionar problemas. E não importa a questão. Por exemplo, nessa apresentação, eu tive 2 problemas. O primeiro seria o que eu acho de suma importância para falar nessa tipo de apresentação. E eu pensei comigo mesma por muito tempo e cheguei na conclusão no que eu acredito mais profundamente em mim, que eu acredito que a criatividade tem o potencial para mudar o mundo. A partir disso, eu desenvolvi o tema e cheguei no tema que é hoje. O meu segundo problema foi como eu poderia transformar a minha fala, a linguagem falada, em visual, a linguagem visual. E eu entendo muito bem, como artista, que a linguagem visual ela é muito importante, e quando combinada com a linguagem falada, ela é melhor ainda. Portanto, todos os desenhos que vocês irão ver e estão vendo são de minha autoria. E quando se pensa na criatividade, pensa muito nesse lado artístico, o do entretenimento, músicos, artistas, atores. Mas a criatividade ela está presente também na matemática e na ciência, porque você questionar faz parte. Por exemplo, cientistas procuram jeitos de usar algas marinhas para substituir sandálias e tecidos. Outro exemplo que eu posso dar é a vacina de RNA vírus, que é uma das maiores invenções do século XXI, que pegou uma ideia criativa de uma cientista que se provou verdade. E essa ideia pode nos ajudar muito no futuro. Então, por isso é importante exercitar a criatividade. Mas se eu digo que exercitar a criatividade é você solucionar problemas, e no seu dia a dia você não vê que exatamente está solucionando problemas, é porque, provavelmente, alguém já solucionou ele para vocês. Um exemplo disso é se eu tenho uma dúvida, eu posso muito bem pesquisar na internet e achar a solução para mim. Não preciso hipotetizar, achar uma solução e testar ela. Eu posso só pesquisar. E por mais que na nossa sociedade mostre-se que o poder do questionamento é o que avança a sociedade, em algum momento no nosso crescimento, amadurecimento, a nossa vontade de questionar perde. Isso porque a maneira de se ensinar, a maneira de ensino, ela não potencializa a criatividade, ela só separa ela da curiosidade. E quando eu falo ensino, eu não falo somente nas escolas, eu falo na maneira de criar a criança. E falando entre crianças e a curiosidade, eu vejo a curiosidade como uma criança. Porque crianças fazem 500 mil perguntas por dia. E muitas vezes as pessoas veem isso como algo irritante, uma fase da vida, quando deveria ser uma constante. Você questionar é lindo. E então, o que perdemos com esse silenciamento da criatividade? Nós perdemos muito porque a nossa sociedade ela pede por solucionadores de problemas. E sem eles, não teríamos soluções para problemas da atualidade. Então, se tivéssemos pessoas criativas capazes de achar uma solução para problemas existentes, com o poder da sua imaginação, talvez problemas como o do Rio Pinheiros não existiria mais. Talvez os problemas com todos os rios já teriam sido resolvidos. Por isso é importante a criatividade, essa forma e esse questionamento, porque sem ela, sem essa fomentação da curiosidade e da criatividade, ninguém sequer vai tentar achar uma solução para esse tipo de problema. E pode parecer que o motivo de eu estar aqui é que a minha jornada criativa foi incrível, que eu sou 1 em 1 milhão e que o sistema não me afetou. Mas, muito pelo contrário, ele me afetou muito, e sim, com vários tipos diferentes de frustrações que eu tive que aprender a lidar. E, normalmente, não somos ensinados a lidar com elas. Desculpa.
Dois exemplos disso são as inúmeras vezes que eu tive que refazer a minha fala, ou até mesmo refazer os meus desenhos, que não estavam representando muito bem o que eu queria dizer, e muitas vezes eu recebi críticas da minha apresentação, e eu achava que aquela apresentação estava incrível, linda, maravilhosa, mas com as críticas eu me senti genuinamente triste, e eu tive que aprender a lidar com isso. Na escola, eu me senti meio deslocada, meio que sempre. Isso porque artes sai do currículo no primeiro ano do ensino médio. E no terceiro e no segundo se foca muito nos vestibulares, humanas, exatas, biológicas, mas se foca no conteúdo delas, não no potencial criativo e questionador delas. Ou seja, eu fiquei deslocada. E na minha escola tinha um simulado. E depois desse simulado saía uma tabela e você se identificava identificava a sua nota a partir do curso que você queria fazer. No caso, eu queria fazer design de jogos. Muitas vezes eu passei pelaquela tabela e pessoas comentaram: nossa, que legal, alguém quer fazer game design. E muitas vezes eu também passei lá e alguém falou: nossa, alguém quer fazer game design? Que desperdício, porque eu tirei uma nota boa. Então, para eles, até para minha família, eu estava desperdiçando a minha mente brilhante. E eu acho o contrário disso, porque eu decidi usar a minha mente para algo que me faça feliz, que é achar respostas para grandes dilemas da vida, ser ou não ser, eis a questão. E eu tive que sobreviver todo esse processo, de alguma forma, exercitando a minha criatividade. Uma das maneiras que eu achei que foi a mais eficaz para mim foi utilizando um caderninho de ideias. Esse aqui já é o meu segundo, eu tenho um outro em casa que está cheio. E, independente do que eu pense, da ideia que eu tenha, eu anoto nele, eu não posso me julgar. Porque, no caso, se eu mandar uma negativa direta para o meu cérebro, eu fecho caminhos. E isso é uma construção que é feita com todos nós desde criança. Nós fechamos caminhos desde sempre. Por isso que, de vez em quando, nós sentimos muito frustrados quando nenhuma ideia boa vem. Então, como evitar isso? Como destruir isso? É nos parar de nos julgar. Nós nos julgamos constantemente. É como se estivéssemos num tribunal com nós mesmos. E isso não é saudável, porque nossas palavras, nossas influências, nossas palavras têm tanta influência na nossa criatividade que só não temos ideias disso. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque somos cobrados o tempo todo para ser os melhores. Não o melhor de nós, melhores que todos, em todas as nossas áreas. E isso é simplesmente, humanamente, impossível de acontecer. Então precisamos parar-nos de nos julgar. E com essa pandemia, nós tivemos que criar novos meios de comunicação, novos ambientes digitais, para nos conectar. E então, por que não deixamos esse momento propício para o aflorescimento das nossas mentes brilhantes, desse rebuscar da criatividade? E se já mudamos uma vez por conta de um vírus mortal, por que não podemos mudar de novo para o nosso futuro? Então, por que não podemos reinicializar? E agora eu quero que vocês pensem comigo. Muitas vezes, se nós tivéssemos esse rebuscar, esse incentivo da criatividade, da curiosidade, do ato de questionar, desde cedo, com as crianças, quantas ideias inovativas já não teríamos hoje em dia? Mesmo na matemática, mesmo nas artes, quantas vezes falaram que problemas ou sentimentos eram impossíveis de se achar uma solução e que pessoas criativas acharam, colocando um pouco de, entre números em pinceladas, um pouco de si mesmos para achar uma solução, assim como uma criança. Então é por isso que é importante exercitar a criatividade, é por isso que é necessário. Muito obrigada.